já que fazendo mais um vídeo pra vocês. Desculpa fazer meio tarde assim, né? Mas pelo menos eu tô fazendo um vídeo, né? Vocês, aqui, essa daqui é a parte 2 que eu falei pra vocês, né? E a gente parou na parte onde aqui a gente tava fazendo batalha, né? Então, bora lá, né, galera? Enfrentar mais um boss aqui no jogo que a gente tá precisando, né? Então, já que a minha explicação lá de tarde foi que a minha ansiedade foi longe demais, né? Aí por isso que eu fiquei meio que repetindo a palavra, né? Eu tô meio que ficando gripado de volta. Mas graças a Deus eu não vou ficar muito gripado, né? E já que aqui em Pokémon Quest aqui, já que é a parte 2 que eu tô fazendo, essa daqui eu vou enviar e se vocês comentar mesmo aí, né, que eu peço às vezes pra vocês comentarem no meu canal e vocês comentam, né, que eu tô precisando de comentários fortes aí mesmo, que ajuda também, que ajuda todos nós, por causa que ninguém aqui vai ser abandonado no canal. E todo mundo aqui vai ser muito legal, os canais e os vídeos também que vocês encontrarem. Mas se não for canal confiável, mas se não for vídeo confiável assim, canal confiável, não tente entrar, por causa que isso é uma falsidade de canal. E eles podem acessar seus dados e hackearem vocês. Aí depois vocês perdem o celular, computador, qualquer coisa aí eletrônica que dê pra usar o YouTube, e aí vocês perdem. Aí tem que comprar de novo, aí tem que comprar outro, e tem que comprar outro funcionamento. Olha aí. Aí por isso que não se confie em alguns canais, por causa que podem ser perigosos e eu posso ajudar vocês. E se vocês não tiverem aí, então se vocês não tiverem aí, então o problema não é meu, né? E já que a gente tem que derrotar essa Beedrill, aqui da última vez que eu parei aqui na Beedrill, que eu tô precisando derrotar ela, então eu vou ajudar todo mundo aqui. E já que eu tô precisando derrotar essa Beedrill faz um tempo, né? Espero que vocês estejam muito felizes por ouvir essa Mega Beedrill. Por causa que ela é boa demais pra falar a verdade, né? Dá pra caramba, né? Então nem se fala. E ainda esse Onix aqui que eu te falei muito dele, né, no canal, eu nunca vou abandonar e ele sempre vai ficar na minha Pokédex e eu nunca vou querer abandonar esse Pokémon bonito. Esse Pokémon bonitinho, e eu consegui derrotar essa Beedrill. Eu queria que fosse uma Mega Beedrill, né? Mas só que ela tem 200 de XP, né? E a gente tem até que pouco XP, né? Mas se eu conseguir evoluir um Bulbasauro pro nível 16, aí eu tô na paz, né? Por causa que se eu evoluir pro nível 16, meu Bulbasauro, ele simplesmente evolui para um Ivysauro e pro nível 32 para um Venossauro. Assim como eu aprendi. E já que eu tô meio que aqui no começo do jogo, né? Tenho que primeiro fazer a data backup. Eu vou criar aqui meu backup aqui. Aí depois eu já fui, né? Aí depois eu vou vir aqui voltar rapidinho. E já que eu tô com parte bônus, né? Então já que eu tô com muita parte bônus, né? Que acabou de ter aqui. Então primeiro eu vou vir aqui na base campo colocar a decoração que eu tô precisando muito mesmo. Então essa estátua aqui
eu vou colocar ela do jeito parecendo nessa ilha aqui, já que ela é meio que de água, então não dá pra colocar exatamente na água como eu quero, né? Então eu vou colocar nessa ilha aqui, e aqui a estátua do Ratatá, ela é um em cima do outro do Ratatá. Mas aqui em edição de equipe, fazer treinamento, né? Sempre um treinamento, sempre que é bom. Mas já que aqui vou perder esse paras aqui, então pelo menos eu vou evoluir mais se eu tiver isso. Mas primeiro, ou posso ganhar menos e depois ganhar mais, ou ganho mais e depois ganho menos. Mas primeiro eu ganho menos. Aí depois eu ganho mais. Olha aqui, ó. Tecnologia. Olha aqui, eu consigo. Olha aqui. Olha aí como é bom evoluir. Aí eu já vou evoluir o meu Ivisauro para um Venossauro. E aqui. E já que eu... Peraí. E já que a minha câmera aqui é tech boa, então eu vou ter muita coisa para mostrarem para vocês. E aqui no negócio de colocar aqui todas as forças aqui do Pokémon que ele pode, né? Eu comprei 3 latonas assim para ter força, vida ou até algumas medalhas que tem assim. Aí então eu comprei 5 latonas daquela que é logo de 50, eu acho. Aí eu paguei, aí eu usei os meus gift card e deu certo, né? Então aquelas cartas lá de força e vida, ou aquelas medalhas que a gente ganha durante o jogo, né? E aqui vocês perceberam algo? A gente quase nem ganha aqui. Eu acho que a gente não ganha aqui. Sabe o que é? Eu acho que é as insígnias que a gente não ganha. Mas eu acho que a insígnia é assim que a gente ganha aqui, aquele lá que é um losango. Então aqueles losangos lá deve ser as insígnias de Pokémon. Por causa que o que eu vi na série Pokémon, o Ash consegue finalmente uma insígnia, mas os restos das outras ele consegue na segunda série que é Pokémon Shy. E assiste lá que é muito boa a série. Só que é feita de 2016, né? Mas só que é antiga, mas é boa a série que eu tô assistindo. Então eu recomendo vocês jogarem Pokémon Go, Pokémon Quest, qualquer um. Mas o que é o melhor aqui de jogo de aventura é Pokémon Quest, cara. Porque Pokémon Quest, ele tem muitas ações legais também. Nem se fala dele também, que ele tem alguns poderes especiais que podem ser imunes também. Pode até simplesmente bloquear ataques por um tempo. E olha, esse Snowbro que acabei de derrotar, né? Esse daqui, ele foi muito desatento para ele conseguir morrer de primeira, né? E eu vou conseguir evoluir o meu Onix para um Célix também. Por causa que o Célix, ele é muito melhor que o Onix. Por causa que... E eu tenho até uma carta do Célix também. E já que ele é um Pokémon de preda radioativo, então a gente tá num time bom, que eu recomendo vocês jogarem Pokémon Quest, que eu já falei pra vocês que tem ação, né? E também já que esses poderes, olha esse poderzão que o Farfetch'd solta um poder tão forte que nem dá pra aguentar alguns Pokémons. E ainda nem sabia que esse poder ele conseguiu fazer. E ainda por cima, as ações dos personagens são tão fortes que conseguem quebrar várias coisas, como árvores, pedras, ou até outras coisas naturais, como folhas também.
E ainda por cima você tem botão de automático, botão de como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Revanche, não, é de fuga mesmo. É fuga, mas aí depois mas é só uns 5 segundos e eles já voltam. Que é parecido como o contra-ataque. Mas tipo de ferramenta contra-ataque não tem aqui. Então você usa contra-ataque dos próprios pokémons. Então os contra-ataques pokémons, eles são os contra-ataques pokémons aí, eles são bons para as batalhas. E olha, quando você derrota um Pokémon chefão, o Pokémon pequeno, que é como é que é mesmo? Os Minions daquele Pokémon maior, né? Eles simplesmente, eles fogem. É só isso. Eles só fogem. Mas não tem nada demais aqui quando eles fogem, né? E já que eu vou fazer edição de equipe aqui, né? Por causa que ele precisa de uma forcinha, o time. Por causa que ele tá um pouco, senão ele vai ficar rebaixado demais, né? Então por isso que eu sempre coloco um monte de coisa boas aqui. E o Farfetch'd, eu não vou colocar muita coisa. Não, na verdade pro Onix. Pra ele, eu vou colocar esses dois aqui, por causa que ele é bom de vida, né? Que eu já falei. E já que ele tem uma habilidade aqui, que eu possa colocar, mas a habilidade que eu coloquei, que eu já tô com 3 insígnias. E eu coloquei 2 pro Bulbasauro, por causa que eu preciso que ele evoluir. Mas eu vou usar. Mas eu vou usar aqui um do Bulbasauro, que vai precisar, eu acho. Por causa que ele vai ter que evoluir pro Célix. Por causa que o Onix vai evoluir primeiro. Então já que o Onix vai ficar com alguma insígnia do Bulbasauro, então vai ser assim. Mas eu vou ir rapidinho ir lá pra fazer um negócio, mas eu já volto, galera. Só um corte. Voltei, galera. E aqui a receita tá quase ficando pronta. Então eu já vou gastar aqui só pra ficar prontinha, né? Prontinha da Silva. E era uma das novas receitas que eu tinha feito. Então vai vir um Pokémon de diferente, muito diferente. Mas esse daqui que acabou de passar no corredor, esse daqui eu conheço, que é uma Ponyta. Essa Ponyta aqui, ela tem uma habilidade que, por causa que nem se fala, ela pode parar lá do outro lado do mapa. Mas aqui eu vou colocar uma receita pra vocês. E já que vocês quiserem mais copiar receitas de mim, né? Se vocês quiserem jogar. Desculpa, galera, eu tinha colocado a receita direto, mas eu já sei qual é a receita. A receita é você colocar tudo blueberry, que é aquelas frutinhas azuis, só que pequenas, viu? As grandes também podem funcionar também, né? Mas se você quiser só as grandes, aí você usa, né? Mas lá ele pela palavra, tá? Aí eu já vou pagar aqui, que eu vou ficar com 110, mas aí eu vou economizar meus gift cards. E aqui já vai vir um Poliwag. Nossa, eu nunca vi um Poliwag querendo ser tão forte assim. Por causa que um Poliwag de level 10, ele nunca apareceu. Ele só aparecia de 10 abaixo, que eu já vi uns Poliwags. Eu ganhei 10 gift cards. Mas todos esses gift cards vai pra conta do papai. E aqui já tem até um time extra aqui já. Já temos o Psyduck. Já temos uma Poita. Não, Poita. E um Poliwag. Mas a Vulpix vai ser pro próximo time extra. E temos o Onix do time original. O Bulbasaur do time original. O Farfetch'd do time original.
Então agora eu vou fazer outra receita que eu vou mostrar a vocês. Essa vai ser a receita número 7. Aí eu vou ver aqui e eu vou dar uma pausa rápida. Olha, eu acho que é assim a receita. Eu acho que é meio que a receita é assim, eu acho que é assim, mas só que não vai dar a receita número 7. E a 8 eu vou tentar. Olha, desculpa por ter pulado de novo, mas que eu não me lembro é 2 cogumelos vermelhos pequenos e uma noz e dois potes de mels, na verdade. E já que vamos para a próxima batalha perto do chefão, vamos ganhar muito bônus tape. Então, já que a barra de bônus vai ficar muito maior, lá ele de novo. Então, já que a barrinha lá vai correndo, né? Pra até ficar tudo dourado, né? Então, isso vai ficar de boa, né? Já que eu vou derrotando aqui uns pokémons também. E ainda a gente não consegue capturar o Pokémon quando a gente derrota ele. A gente, na verdade, a gente literalmente desmaia com... A gente literalmente faz o Pokémon ir lá virar um buraco negro. Mas só que, na verdade, eles somem, na verdade. Parece que eles foram parar nas backrooms. Mas na verdade eles só desmaiam nos Pokémons. Eles não morrem. E também, às vezes, os Pokémons, quando eles estão doentes, alguns morrem e alguns não. Alguns é imune à morte. Alguns é a própria imune à própria morte dele. Alguns. E sabia que uma boa ideia de evoluir seu Pokémon se tivesse um Pokémon na vida real, sabia que essa seria uma boa ideia de evoluir ele. É só chutar a cara dele que ele evolui. Que no filme de Pokémon que eu vi, quando o Pikachu chutou a cara do Charmander, de um Magikarp, eu acho, ele virou a segunda evolução dele, que é bem mais maior. Mas essa bem mais maior, eu acho que existe essa palavra. Mas ele ficou bem maior do que o Charizard, a segunda evolução do Magikarp. Então nunca tente batalhar com um Brucutu. Nunca tente lutar com um Brucutu da segunda evolução do Magikarp. Por causa que senão ele vai te alagar, que você vai ficar parecendo um afogado lá do Minecraft. Mas continuando com o jogo, né? O Snoke também, eu acho que ele é bom pro Snoke blindado, que ele até que é bom nisso. Por causa que o Snoke X blindado, eu acho que ele é bom por causa que a blindagem dele dá o triplo quando cada Pokémon fica blindado. Ele dá o triplo de força. Quando ele é só X, ele só é o dobro. Mas então, essas são algumas dicas para quando você tem carta Pokémon e brinca com elas. Quando você tem algum X blindado assim, ele ajuda. E aparece outros Pokémons quando você derrota outros, né? Por causa que ainda, quando o chefe não acaba, né? Ainda aparece algumas 2 mini-fases, 4 mini-fases, 3 mini-fases. Aí depois vai pro chefão. E já que eu tô na parte aqui, e já que eu tô aqui na área da ilha d'água, né? Então vai ter Pokémon fantasmas mesmo assim, por causa que ele aparece só em bioma de caverna, Pokémons fantasmas. Mas nunca tente perder um Pokémon nunca tente pegar um Pokémon que é imune a Pokémons fantasmas, por causa que isso só piora a situação.
E ainda, quando piora a situação, é quando fica mais difícil o jogo. E ainda também esse Glowser aqui, eu acho que ele evoluiu de um... Não lembro qual era. Mas ele tem uma evolução até que boa. E também você não vai saber. Quando um Pokémon ele evolui demais, eu descobri que um dos Pokémons ele evolui pro Rayquaza. E é verdade, quando ele evolui pro Rayquaza, ele simplesmente, você é a melhor pessoa do mundo quando você tem Rayquaza, Mewtwo, Charizard. E também, lá no celular da minha irmã, eu tô quase tendo Charizard, sendo uma das pessoas brasileiras tendo um Charizard. Por causa que quase uma das pessoas brasileiras escolhe o Pikachu, ou Squirtle, até o Bulbasaur também. Mas eu acho que ele escolhe mais assim o Pikachu, por causa que ele é um dos protagonistas da série Pokémon. E ele é famoso e ainda Pokémon foi famoso por ele. Por causa que o Pikachu, quando ele foi encontrado por Ash, ele ficou famoso daqui em diante. Teve IA dele, assim, a partir em diante. Teve reanimações também. Teve paródias também. Então sempre quando o Pokémon faz sucesso, quando alguma coisa faz sucesso, tudo começa a virar vídeo também, às vezes assim. Mas tudo que vira sucesso vira vídeo, né? Todo mundo quer ter uma estabilidade boa no canal. E também, alguns Pokémon só ficam com um peidinho de vida. Mas não sei como é que eles conseguem ficar com um peido de vida só. E também quem fala isso é o Diasghost, né? E Diasghost, se você ver esse vídeo, né? Ele vai ser importante para quando você for jogar Pokémon Quest. Ele vai parecer com alguns gráficos assim, quadrado, que nem o Pokémon lá no Game Boy, que era tudo pixelado. Mas esse daqui é pixels 3D. Então ele vai ficar mais legal quando ele fica 3D nesses pixels. E ainda essa ideia foi exatamente da própria The Pokémon Company, por causa que já que ela que é uma produção original de Pokémon. Então já que a The Pokémon Company uma dos estúdios originais, então eu quero ver vocês, mas galera, eu vou ter que e eu vou parar por aqui essa parte aqui, por causa que eu vou dormir e eu tô com sono. Então eu quero um abraço aí, comentários aí se vocês gostaram ou não, me comentem mais vídeos pra fazer. E 1, 2, 3 e falou!